Olá, boa tarde. Tendo já passado 3 semanas desde a última análise ao PSI 20, vou-lhe fazer um rápido update para se tentar perceber aqui um pouco do que é que evoluiu e onde estamos neste momento. Por altura da última análise estávamos nesta vela, foi dia 3 de fevereiro, 4 de fevereiro, e dizia eu na altura que muito provavelmente teríamos um abrandamento das descidas quando chegássemos aqui a este ponto, ou quando muito chegaríamos aqui até cerca dos 6.400 pontos e muito provavelmente teríamos uma reação. Seria a força dessa reação a ditar, de facto, se teríamos uma inversão de curto prazo ou se, como eu pensava na altura, estávamos apenas a viver uma salutar correção. Verificamos, de facto, ao entrar em contacto com esta linha de tendência ascendente, a cotação do índice inverteu e rapidamente se deu lugar a nova subida. Neste caso em concreto, a subida vai já com 13%, muito rapidamente, em cerca de 3 semanas nós subimos 13%, que é de facto bastante significativo e ilustrativo da força do índice. É de ressalvar que durante esta subida, durante boa parte desta subida, verificamos um aumento do volume. Já nesta fase começa a notar-se algum abrandamento e isso reflete-se também nos volumes. Repare-se, desde o dia 18 de fevereiro, tivemos aqui inclusive 2 velas negativas, começamos a ter um decréscimo nos volumes e estas 4 velas ascendentes parecem já querer mostrar alguma exaustão de movimento. A vela de hoje é sintomática disso, com um volume significativo, a par do volume associado a esta vela que marcou a inversão de tendência de curto prazo em meados de janeiro, e poderá isto querer dizer que o atual movimento poderá estar próximo de uma correção ou pelo menos de uma consolidação. Será em parte o comportamento dos seus pares, que muito provavelmente ditará os próximos dias no PSI 20. Se dermos uma vista de olhos ao SP500, por exemplo, estamos neste preciso momento a atingir uma zona de resistência. Se o SP500 conseguir ultrapassar aqui esta resistência, é muito provável que continue, que prolongue os seus ganhos e que atinja pelo menos 1850, 1900 pontos no mínimo. Caso esta resistência se mostre demasiado forte para a cotação, é muito provável que tenhamos uma reação em baixa e o PSI 20 pode de facto vir a acompanhar essa reação em baixa. Já agora, muito rapidamente, mesmo que não haja uma quebra em alta desta resistência, só devemos começar a ficar preocupados se for quebrado em baixo este suporte. No DAX, temos um cenário muito semelhante. Temos aqui uma aproximação à zona de resistência. Até agora, sempre ou quase sempre que o DAX se aproxima de uma zona de resistência, existe um movimento de deflexão antes de se dar a definitiva quebra. É provável que uma vez mais, antes de vermos a resistência quebrada, exista aqui na aproximação um movimento de deflexão e essa deflexão, tanto no DAX como no SP500, poderão realmente contagiar o PSI 20 e levar a uma descida no curto prazo. Voltando aqui ao PSI 20. Um eventual movimento corretivo do DAX e do SP500 poderá de facto contagiar o nosso índice e fazer com que este movimento ascendente abrande. É provável que assistamos a pelo menos uma consolidação aqui e eventualmente poderemos mesmo assistir a uma correção. E mesmo que haja nova descida até esta zona, repare-se, se nós tivermos aqui um prolongamento desta linha de tendência, eu já disse anteriormente, volto a dizê-lo, apesar desta vela ter penetrado em baixo a linha de tendência, não será isso que a vai invalidar para já, porque de facto foi recuperada em intraday. Mesmo que nós tenhamos no curto prazo uma descida até esta zona, será um movimento perfeitamente salutar. Enquanto esta zona dos 6.500 pontos não quebrar em baixa, o movimento do índice permanece perfeitamente salutar e todas as correções são bem-vindas porque de facto representam um alívio na pressão vendedora, o que no longo prazo acaba por ter uma repercussão positiva. O segundo cenário será o cenário consolidativo. Caso o SP500 e o DAX consigam romper o atual movimento, é ainda assim bastante provável
que nós tenhamos um movimento de afunilamento em forma dependente. Este movimento de afunilamento poderia eventualmente levar a uma quebra em alta e seria também, uma vez mais, um movimento salutar de consolidação. Não seria desprezível e não significaria de todo que estivéssemos perante um cenário preocupante. Terceiro cenário, menos provável e, na minha opinião, menos salutar, passaria por uma continuação deste movimento ascendente, de forma linear. Na minha opinião, é menos salutar, é menos provável também, mas é menos salutar, sobretudo, porque nos afastamos demasiado de pontos de referência. Neste momento temos aqui um ótimo ponto de referência em termos de negociação e todas as aproximações a este ponto de referência poderão servir para nós abrirmos posições longas no índice. A abertura de posições curtas nesta fase, neste momento, não é recomendável, na minha opinião. Continuamos com uma tendência claramente ascendente e abrir uma posição curta contra a tendência principal do índice é demasiado arriscado, porque podemos de facto ter aqui uma correção, mas a correção até pode ser mais pequena do que nós estamos à espera. Pode ser uma correção simples para depois termos de facto uma continuação do movimento ascendente. E enquanto não tivermos uma inversão no padrão de mínimos relativos, continuamos de facto sem qualquer motivo para preocupação para quem está dentro e de facto é de aproveitar enquanto assim é. O que eu aproveito nestes momentos em concreto para fazer é para me desalavancar um pouco nas posições onde estou demasiado alavancado. Quando tenho uma eventual correção para breve, continuo com a exposição, não fecho as posições todas, mas eventualmente eu faço edging com CFD sobre o PSI, ou então, por exemplo, fecho parcialmente as posições mais esticadas e vou gerindo assim as minhas posições. Desfazer-nos de uma posição só porque ela já subiu demais ou porque poderá estar prestes a quebrar, poderá ser de facto contraproducente, porque ela a qualquer momento pode inverter novamente e poderemos ficar agarrados à posição com esperanças de que ela volte abaixo e depois muitas vezes acabamos por entrar mais tarde numa posição pior tecnicamente, sem qualquer referência de negociação, só porque de facto perdemos o comboio numa primeira fase. Bem, por hoje é tudo e já não é pouco. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e um resto de bom dia e bons negócios.